Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. E como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, que são o Azeite Talismã e a Prozis. E não se esqueçam, eh, de sempre que fizerem compras na loja online da Prozis, de incluírem o código Lenga-Lenga, porque é bom, porque dá descontos, porque dá brindes, porque dá ofertas extra, porque dá uma série de benefícios que vocês não vão querer perder, sempre que fizerem compras na Prozis, e há muitos motivos para fazer compras na Prozis. Também lembro, antes que me esqueça, de peço-vos para subscreverem o canal. Não custa nada, é carregar naquele botãozinho que diz subscrever ou coisa parecida e ativarem lá também se quiserem outras coisas, sininhos, notificações, fazerem likes, essas coisinhas todas que são boas para o canal. E sendo boas para o canal também devem ser positivas, em princípio, para quem gosta de ver isto. Sobre isto, propriamente dito, acho que é difícil, ou pelo menos, quer dizer, segundo os nossos mídias, não é, para os nossos mídias, ou a maioria dos nossos mídias, não é muito difícil. Mas se os nossos mídias, ou a maioria dos nossos mídias, exercessem de facto jornalismo, o tema inevitável, acho que é o que está acontecendo no Reino Unido. O que está acontecendo no Reino Unido é não é exatamente, não remonta exatamente a factos recentes ou a factos que estejam a decorrer no momento, mas ao escândalo do encobrimento daquilo que aconteceu há uns anos. E provavelmente, se calhar, continua a acontecer noutros moldes, não sei, espero que não. Mas há uns anos, a partir de 2003 até 2013 ou 2015, as datas variam de acordo com as notícias, gangues de muçulmanos imigrados nos Estados Unidos, de proveniência sobretudo do Paquistão, mas também de outros países, Norte de África e de outros países, mas gangues de muçulmanos cometeram violações, torturas sexuais, abusos diversos, perversões que nem vale a pena tentar, não vale a pena descrever aqui, sobre menores de idade, inglesas menores de idade, ou menores de idade que viviam em Inglaterra, ou que estavam ao alcance desses gangues de tarados. Um, isso já, isso em si, eu ia dizer que é grave o suficiente, isso é mais do que grave, não é? É trágico. É trágico que isso tenha acontecido, é trágico quando se lê ainda por cima os pormenores do que, da forma como aconteceu, ou do como às vezes aconteceu. A coisa ainda é pior. Houve três meninas, pelo menos, que no processo foram mortas. Houve uma série houve milhares, são milhares de casos, houve milhares de raparigas que foram apanhadas por essas quadrilhas, e que foram inseridas, normalmente de meios de famílias de baixos rendimentos, e que foram forçadas a correr, a fazer uma espécie de circuito de pervertidos, onde eram sujeitas às piores coisas que nos podemos lembrar. Eu estou aqui só a ouvir um ruído, gostava de só saber. Ah, ok. É chuva. Não estava a perceber o que era. Ahm, mas o pior, não é o pior disso tudo, mas o que veio trazer o caso já era conhecido, o que veio trazer o caso agora à polémica, à atualidade, é o facto de se ter sabido, que ter acontecido agora que o Partido Trabalhista vetou uma investigação ao atual Primeiro-Ministro, uma investigação desses crimes que poderia envolver ou envolveria naturalmente o atual Primeiro-Ministro, que era o responsável pela investigação de crimes públicos no Ministério Público Britânico do Reino Unido entre 2008 e 2013. Portanto, e que na altura, não só ele, mas os seus antecessores no cargo, os seus sucessores no cargo, fizeram por esconder, por abafar esses crimes, fizeram por não punir esses crimes, ou na grande maioria dos casos esses crimes não foram punidos. E porquê? Porque justamente os criminosos em questão, são muçulmanos, pertencem, eu ia dizer, à minoria muçulmana que qualquer dia deixa de ser minoritária, pelo menos no Reino Unido e não só. Portanto, os criminosos são muçulmanos, as autoridades, e isto envolveu muito mais pessoas e instituições do que apenas o Ministério Público e o atual Primeiro-Ministro, o Sr. Keir Starmer, envolveu quase todo o establishment
do Reino Unido, uma boa parte dele, houve exceções, claro, mas a grande maioria dos mídias, da classe política, preferiu não valorizar o caso, e o caso estamos a falar, lembro, de milhares e milhares e milhares de violações, organizadas de violações, ah, provadas, demonstradas, e fizeram por ignorar isso apenas para salvaguardar a identidade dos criminosos para evitar ser acusados de fomentar a discriminação ou o racismo contra os muçulmanos que vivem no Reino Unido, eh, mesmo que em algumas cidades do Reino Unido quase 1,5% dos muçulmanos de certas zonas do Reino Unido estivessem de alguma maneira envolvidos, direto ou indiretamente, ou como cúmplices, destes crimes, e estes são números considerados por baixos, porque acho que há muitos casos que escapam ainda às denúncias e por aí. Portanto, temos aqui duas esferas de horror e de velhacaria, estava à procura da palavra, sem, sem que torna difícil o comentário. Ou seja, por um lado, a violação de meninas, a violação organizada, estou-me a repetir, de meninas, e por outro lado, o encobrimento dessas violações, dessas milhares de violações, apenas pela pertença religiosa dos criminosos. Ah, eu não consigo sequer perceber o que é que o que é que aqui é pior. Com certeza que o pior é o que aconteceu às pobres raparigas, mas uh, o facto dos crimes terem passado impunes, ou grande parte deles ter passado impunes, apenas para se escapar, para que não se confirmasse as tais percepções de insegurança, apenas para que aquilo que muita gente sente que está a acontecer não se confirmasse, não fosse formalmente legitimado, confirmado, apenas para isso desculpou-se e legitimou-se, no fundo, bom, um dos crimes mais medonhos que todos nós conseguimos imaginar, e que ainda por cima não se limita a meia dúzia de casos, não se limita a umas dúzias de casos, não se limita a umas centenas de casos. São anos e anos, são milhares e milhares de casos em que isto acontecia. E acontecia ainda por cima por uma razão que eu não acho que seja que venha a aumentar a gravidade do facto, porque já é impossível, mas por uma razão que hoje em dia é muito valorizada, mas só quando vem de um lado contra o outro lado, que é o facto de as meninas raptadas, torturadas, violadas, serem por serem brancas. Fazia parte dos critérios destes gangues de muçulmanos a abusar, não preferencialmente, exclusivamente, ao que percebi, ao que tenho percebido, de meninas brancas, não sei se necessariamente inglesas ou britânicas, mas brancas com certeza, e transforma isto, ou deveria transformar isto num crime de ódio, num hate crime, um crime por motivações raciais. Está aqui, o que está aqui presente, aqui é que está presente o racismo e a discriminação. É na motivação destes crimes. Com certeza que há motivações sexuais, mas eles não violavam quem calhava, violavam com uma orientação étnica ou racial. As palavras são muito dadas a equívocos, mas para se utilizar aqui, a motivação era óbvia e as meninas tinham que ser brancas para poderem cair no goto desses dos pervertidos em questão. Ah, e, portanto, numa altura em que tanto se fala a pretexto de casos reais e de casos imaginários de crimes de ódio, de hate crimes, é curioso que este, sim, é um hate crime de uma dimensão
É claro que não é sem precedentes, mas sem precedentes no nosso tempo mais recente, nos últimos, no Ocidente, nas últimas décadas, com certeza. Não conheço um outro caso em que envolva milhares de episódios, em que uma etnia em particular, alguém, um conjunto de pessoas que, pela cor da sua pele, são vítimas de crimes, a esta escala. Nas últimas décadas, não conheço com certeza no Ocidente um caso similar. Acho que não me está a escapar nenhum, nada que pudesse contrariar isto que eu acabei de dizer. E isto sim é um crime de ódio, e para prevenir uma eventual percepção menos agradável sobre os muçulmanos, as pessoas que cometeram estes crimes de ódio, estes crimes raciais, estes crimes. eh, com- Isto sim é racismo criminoso, porque estamos a falar do mesmo Reino Unido, em que algumas pessoas são presas por escrever nas redes sociais, ou aqui ou ali, ou por dizer, ou por serem ouvidas dizer, a dizer que não gostam do Islão, ou que não gostam disto, ou que não gostam daquilo. Isso dá multas pesadíssimas, dá alguns dias ou semanas, ou meses até de cadeia no Reino Unido atual, no Reino Unido deste próprio Sr. Starmer, ehm, porque não se pode ser racista. Não se pode ser racista, mesmo que esse racismo esteja limitado, seja, muitas vezes, depende de uma interpretação, esteja limitado àquilo que o sujeito qualquer diz ou escreveu, uma frase. Não fez mal a ninguém, apenas disse uma frase que eventualmente pode ofender terceiros. E no regime que vigora, no sinistro regime que vigora hoje no Reino Unido, a possibilidade de ofender alguém, especialmente se o alguém for de um certo tipo, cumprir um certo tipo de critérios, étnicos, religiosos, etc., essa possibilidade pode dar cadeia. Isso pode. A possibilidade ou o facto comprovado de que milhares de pessoas violaram milhares de menores de idade, ainda por cima por razões raciais, mas nem que não fosse, mas isso já não, sendo por razões raciais, não é racismo, isso não é grave o suficiente para que esses casos possam ser devidamente investigados ou investigados a ponto de se punir as pessoas que fecharam os olhos a muitos, à vasta maioria desses trágicos episódios. Portanto, temos esta questão dos crimes de ódio, e há aqui uma outra questão. Há várias questões para explicar o silêncio que anda por aí, ou que estão associadas ao silêncio que nós vemos por aí sobre este caso. Não vemos, por exemplo, as feministas, vejo grandes feministas a protestarem o assunto, ou sequer a reconhecerem que o assunto existe. Não vemos as pessoas que muito legitimamente criticaram, com indignação merecida, a Igreja Católica por causa das questões também da pedofilia. Parece que é uma pedofilia seletiva, ou seja, a pedofilia má quando é praticada por membros do clero, e obviamente que é sinistra, e aquilo que tem acontecido na Igreja Católica, o que aconteceu na Igreja Católica em Portugal e em muitos outros países, é absolutamente sinistro, mas não é mais sinistro do que isto que aconteceu, que tem acontecido nestes anos muito, é um período muito recente no Reino Unido. Não é mais sinistro, não é? E com certeza que a Igreja Católica também exerceu, na medida do possível, mecanismos de ocultação, ah, destes factos, ah, mas é exatamente o que está a acontecer agora. E que sabemos, em Portugal, os factos acabaram por ser investigados e acabaram por ser, as coisas ainda estão a decorrer, muitas delas, com certeza. Não estou exatamente, não tenho acompanhado os últimos desenvolvimentos do caso, mas a lei, aquilo que a Igreja Católica fez, e fê-lo, obviamente, de forma ilegal, eh, não deixou de cair na alçada da lei. No Reino Unido tentou-se que, e em muitos casos, na maioria dos casos com sucesso, que essas violações, que ainda por cima têm
a eventual, discutível agravante da questão racial, mas tentou-se que elas não caíssem na alçada da lei e conseguiu-se que elas não caíssem na alçada da lei. A grande maioria dessas violações, desses gangues, desses criminosos, eh, escapou e provavelmente vai escapar até ao fim dos seus dias de pagar por aquilo que fez. E aí entra a cumplicidade dos mídias, entra a cumplicidade ativa até, entra a intervenção, a influência ativa da classe política britânica, particularmente do Partido Trabalhista, ao que parece, mas que se calhar não me parece seja exclusivo do Partido Trabalhista, ainda por cima, entra, são demasiados agentes, demasiadas instituições, demasiadas instâncias a participar deste processo de ocultação desta quantidade, no geral, deste crime imenso. É um caso que eu não imaginava ser possível, mas quer dizer, que os desenvolvimentos que o mundo tem tido e as sociedades ocidentais têm tido nos últimos anos, uma pessoa já começa a imaginar tudo e já não tem motivos para ser cético em relação a quase nada. Este é mais um, não é mais um, este é um caso particularmente de uma dimensão que num mundo normal e numa época normal, num ocidente normal, estaria a dominar por completo os noticiários do princípio ao fim. É, seria inimaginável, acho eu, que em 1985, que em 1992, por exemplo, um caso destes não fosse notícia quase permanente, não ocupasse os noticiários de forma quase permanente, durante dias e dias e dias e semanas. E em Portugal isto não, praticamente não passa nas notícias. Eu consegui, li uma série de, li uma série de artigos escritos lá fora, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Li um artigo escrito no Observador sobre o assunto e as outras referências, ah, pode-me estar a escapar também alguma coisa aqui, mas outras referências que eu vi em Portugal sobre o assunto abordam o assunto da forma mais canalha que se possa imaginar. Porque, eu já explico. O Elon Musk sabe o dono do X, antigo Twitter, tem feito uma série de posts sobre este tema, e a forma, imaginamos qual é a orientação a posição do Sr. Musk sobre este tema e o facto dele responsabilizar ou corresponsabilizar o atual primeiro-ministro do Reino Unido pela sua cota parte de culpa nesta matéria, e por responsabilizar o Partido Trabalhista por não permitir que a investigação possa atingir o Primeiro-Ministro, para ver se o homem, se o sujeitinho escapa entre os pingos da chuva. Portanto, o Elon Musk tem dito umas coisas neste sentido, e é nisso que alguns mídias portugueses têm pegado. A SIC Notícias pegou por aí, o público pegou por aí, não sei, não vou inventar ou arriscar outros nomes, não me admiraria que outros órgãos de comunicação em que estou a pensar também pegassem por aí, mas pegaram por aí. E aí é o quê? É fazer manchetes com o facto de Elon Musk estar a intervir na política britânica. Elon Musk toma partido na política de um país que não é o dele. Esse, pelos vistos, é que é o problema para a SIC Notícias e para o público, pelo menos. É o facto de Elon Musk ter opiniões sobre este gigantesco caso de pedofilia. O gigantesco caso de pedofilia em si, propriamente dito, não me parece perturbar especialmente o público ou a SIC Notícias. Isso é de sumenos, isso não tem importância nenhuma. A ocultação desses crimes de pedofilia também não me parecem perturbar esses órgãos de comunicação portugueses. Tal como também não perturbam muitos dos órgãos de comunicação também do Reino Unido, ou alguns deles. Uh, mas o problema para o público, para a SIC Notícias, para outros órgãos que no fundo estão a copiar o que vem lá de fora,
A orientação que vem lá de fora, o problema é Elon Musk ter opiniões e publicá-las numa rede social da qual por acaso até é o dono, e opiniões sobre, sobre este caso, sobre este caso, sobre estes milhares de crimes e sobre a ocultação, ou as tentativas de ocultação destes milhares de crimes. Um, Esse é que é o problema. E quando o Elon Musk, quando um caso como este, as opiniões do senhor Elon Musk são o problema, nós sabemos que o problema não é, não é só um caso como este, não é todo o senhor Elon Musk, o problema é o facto de termos jornais, como o Público, televisões, como a SIC Notícias e outros órgãos de comunicação, isto estou a falar em Portugal, porque lá fora os exemplos também não faltam, o problema é termos uma classe jornalística que em larga medida está completamente vergada a uma agenda, a uma agenda a uma agenda enviesada, claro, é uma agenda, muito do jornalismo desistiu, isto já não é de agora, mas cada vez se nota mais que o jornalismo, boa parte dele, desistiu de praticar jornalismo. O jornalismo, os jornalistas hoje são porta-vozes de interesses superiores que decidem aquilo que eles podem dizer, decidem o ponto de vista sob o qual eles devem pegar nas notícias, decidem as notícias que eles não devem pegar todas, as notícias que eles devem varrer para debaixo do tapete. Portanto, não há ali não há ali pingo de independência, pingo de autonomia, não há ali nada que possa ser considerado parecido com aquilo que era o jornalismo. Na grande maioria dos casos não há nada disso, e por acaso o Público e a SIC Notícias são bons exemplos disso. E não se investiga absolutamente nada, a não ser uma circunstância muito rara, muito peculiar, em que há um objeto de investigação que convém aos interesses do público e convém aos interesses da SIC Notícias. Todo o resto é para distorcer, é para desviar, é para esconder, é para manipular. Portanto, é isso que eles fazem. E foi mais uma vez isso que eles fizeram neste caso da pedofilia do Reino Unido. Uh, Saído da esfera portuguesa, é evidente que o senhor que é primeiro-ministro do Partido Trabalhista do Reino Unido não parece ter quaisquer condições de continuar em funções. Se continuar em funções, se o Partido Trabalhista continuar e o Parlamento Britânico continuar a usar processos uh, estatutários, processos burocráticos, legislativos, esquemas, truques para proteger o Primeiro-Ministro, que recordo foi entre 2008 e 2013 o responsável pela investigação de crimes públicos do Ministério Público do Reino Unido, e foi um dos principais responsáveis por toda esta ocultação, por todo este encobrimento. Se ele continuar em funções como Primeiro-Ministro, percebe-se que o Reino Unido, ou a democracia no Reino Unido, já teve dias muitíssimo melhores. Já teve dias melhores, isso não temos dúvidas nenhuma. Basta acompanhar o que tem acontecido nos últimos meses. Mas que já teve dias que já começa a não se parecer sequer com uma democracia, isso já. E isto tem acontecido com alguma regularidade. O Reino Unido é dos casos mais extremos, sim, é verdade, mas tem acontecido com regularidade em países que nós não imaginávamos, pelo menos no nosso tempo de vida, em democracias, em regimes que nós não imaginávamos poderem ameaçar deixar de ser democráticos. Isso aconteceu nos últimos anos com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o Canadá, agora com o Reino Unido. Às vezes a França ameaça ali, ameaça resvalar, está ali um bocadinho no fio da navalha. O que nós estamos, a própria Espanha, o que nós estamos a ver é que as pessoas falam muito das ameaças para as democracias e é engraçado porque quando estamos a ver as democracias a sofrerem um processo de erosão particularmente acentuado, isso parece não constituir uma ameaça. Pelo contrário, isso parece ser realizado, parece ser cometido pelas pessoas que estão muito preocupadas com o fim das democracias ou com as ameaças às democracias. As pessoas que falam muito das ameaças às democracias são as pessoas normalmente que participam, que são cúmplices dos processos que levam a que as democracias sofram abalos gravíssimos, abalos drásticos, que, no limite, podem levar a que deixem de ser democracias.
Este é o problema. Ahm, Fala-se muito do Sr. Trump e dos Estados Unidos e do risco para a democracia que o Sr. Trump representa, a segunda eleição de Donald Trump representa, e estamos a ver essas mesmas pessoas participarem, nem que seja com o seu silêncio, com as suas manobras de manipulação, processos. Estas violações no Reino Unido é um deles, não é? Mas não é o único, de processos que eles sim são muito perigosos para os regimes democráticos e podem contribuir, espero que não decisivamente, para que esses regimes deixem de ser democráticos como tem sido na maioria dos casos desde há séculos. Ah, isto, isto hoje, a lenga-lenga está um bocadinho deprimente e vai ficar mais breve. Vai ser breve, porque não vale a pena estar. O facto de o senhor do primeiro-ministro do Reino Unido continuar em funções e poder continuar ainda em funções depois e ultrapassar isto, o facto disto não ser notícia permanente no Reino Unido, claro, lá em parte será, mas noutros países, ah, estamos a falar de uma das mais antigas democracias do mundo. Estamos a falar do chefe do governo atual, desse regime, ah, envolvido, quer dizer, é um escândalo cujas dimensões é difícil de imaginar maiores. Isto não é o que levou à resignação do Richard Nixon, isto não é o caso Watergate, por grave que tenha sido o caso Watergate. Isto é de uma dimensão e envolve vida. A suscetibilidade deste caso não é comparável com casos famosos, como o Watergate será o mais notável, mas comparado com isto, o Watergate é uma brincadeira de meninos. É uma brincadeira de meninos quase inocentes. Ah, no sentido literal da palavra, há quase uma certa inocência em todo o episódio, o conjunto de episódios que constituíram o caso Watergate, comparado com isto. Isto é absolutamente imprevisível que uma coisa destas pudesse acontecer, ou cada vez é menos imprevisível, cada vez espanta menos que estas coisas aconteçam, mas ainda continuam a espantar, ainda continua a espantar que nós estamos a falar de um pobre diabo com desequilíbrios, que se divorciou há pouco e conduziu um carro contra uma multidão e é um assassino isolado e não foi motivado não teve motivações, e o seu crime não teve motivações religiosas, por muito que isso seja normalmente ridículo e sejam argumentos descabidos e tentativas de ocultar o que realmente acontece nesses casos. Não estamos a falar de um caso isolado, não estamos a falar de meia dúzia de casos somados, não estamos a falar de cinco dúzias de incidentes que aconteceram aqui ou acolá. Estamos a falar de gangues organizados, cometeram milhares de violações de menores de idade. E que o fizeram também por essas menores de idade serem brancas, na condição de elas serem brancas, e que as escravizaram e que as submeteram a torturas e que as passaram numa rede de gangue que corria os vários gangues de dezenas de cidades inglesas. Ah, Estamos a falar de uma coisa que tem ou que deveria ter um alcance jornalístico, um alcance, como se diz agora, mediático, nada da palavra, mas deveria ter um alcance mediático que não está a ter. E é importante pensarmos porque é que não está a ter. É importante perceber, parece muito difícil de chegar lá, que não está a ter pelos mesmos motivos da própria ocultação que aconteceu no Reino Unido. Ninguém quer ser acusado de cometer discriminação sobre determinado grupo. Ninguém quer ser acusado de racismo. E para não arriscar de ser acusado de cometer discriminação, para não arriscar ser acusado de racismo, as pessoas são capazes de tudo, incluindo fechar os olhos a anos e anos de milhares e milhares de, de incidentes ligados a um dos piores crimes que a humanidade conhece.
quando se faz isto, quando como é que eu hei de pôr as coisas? Quando, no fundo, por egoísmo, no fundo, por egoísmo, porque é disso que se trata, no fundo, para podermos continuar a passear-nos enquanto criaturas virtuosas que não têm maus sentimentos e que nunca exerceriam discriminação sobre ninguém, que nunca praticariam racismo ou teriam sequer um pensamento racista, para não termos nenhum grãozinho que possa emperrar a engrenagem da nossa virtude, da nossa imensa virtude, para que isso não aconteça, permitimos que aconteçam coisas como esta. Permitimos que aconteçam os maiores crimes. E quando se permite, quando se fecha os olhos, quando se, se age ativamente para procurar ocultar, para procurar calar a divulgação de certos crimes e de certos crimes particularmente medonhos, a, a nossa complicidade nesses crimes, acabamos por ser de alguma forma cúmplices desses crimes. Como aquelas pessoas que não vale a pena comparar com momentos históricos que estão sempre a ser trazidos à baila sem necessidade. O facto vale por si só. Ah, o, o que aconteceu no Reino Unido não deveria ter acontecido. As tentativas de ocultação, ainda menos, também não deveriam ter acontecido. E o que se está a fazer agora, em relação ao escândalo corrente sobre esse caso, que já tem uns anos, ou sobre esse conjunto de casos, o que se está a fazer agora é de uma gravidade muito, muito comparável. Uh, não sei exatamente o que é que isto desperta nas pessoas, não sei até que ponto sequer a maioria das pessoas sabe disto. Por exemplo, aqui em Portugal, eu julgo que na Inglaterra, no país de Gales, isso saberão. Mas em Portugal, tenho muitas dúvidas de que uma percentagem considerável da população sequer saiba da existência deste caso, sequer saiba disto. E isso, e este desconhecimento, porque os telejornais não, com certeza não tratam o assunto, ou se algum o trata, trata-o erradamente, e vai buscar o Elon Musk. Este desconhecimento mostra que estes processos de manipulação, de ocultação, de favorecimento de criminosos, apenas porque são quem são, mostra que isto no fundo funciona. Funciona porque permite que as pessoas nem se apercebam do que está a acontecer. E é pena, desde logo, é pena, mas muito mais do que suscita a pena, isto deve causar medo. É assustador que isto possa acontecer e que possa acontecer à revelia, sequer da opinião, até da opinião pública, que as pessoas passem ao lado disto, até porque não sabem. Um, uh, para acabar, acho que estamos, em parte, não estamos nas mãos, mas estamos também nas mãos de gente muito, 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 de gente que é capaz de tudo, de gente perigosa, de gente que sem quaisquer escrúpulos, de gente que distorce, manipula, mente, oculta para servir determinados interesses. Às vezes são interesses que coincidem com as suas convicções, às vezes nem isso, às vezes são, às vezes apenas lhes é suficiente manter o emprego, garantir que o emprego não se perde, e por isso dizem o que dizem, escrevem o que escrevem, ocultam o que ocultam, escondem o que escondem. É muito triste o que está a acontecer no Reino Unido, é muito triste o que está a acontecer no Ocidente em geral. E não estou a falar apenas das violações, embora essas também já sejam tristes o suficiente. Por esta semana fico por aqui, não se esqueçam, para as Prozis, código Lenga-Lenga, subscrevam o canal, e não, para esta semana não vale a pena, não vale a pena desenvolver mais. Acho que isto já é suficiente. Até para a semana.